Oiê, tá preparado para essa transformação? Então assiste esse vídeo até o fim. Minha filha resolveu contrariar todas as regras da casa e comprou uma escadinha para o Bart subir na cama dela. O plano era perfeito, a rebeldia estava pronta, mas o Bart olhou para a escadinha e disse: muito obrigada. Ele ignorou o móvel e continuou pulando do jeitinho dele pela casa. Para o investimento não virar poeira, eu assumi o controle, tratei a madeira, protegi contra a umidade e transformei a escadinha da discórdia em um suporte rústico, lindo para as minhas plantinhas. O Bart me deu total apoio. Você pode ver que ele ficou aí conferindo passo a passo do projeto. E agora vai ser a sua vez. Quer saber como esse projeto termina? Então continua assistindo esse vídeo até o final. Essa escadinha me deu muito trabalho. Como vocês viram, ela estava cheia de grampos e eu tinha que tomar muito cuidado para não tirar o grampo que segurava a estrutura da escada, né? Então eu tive que prestar bastante atenção na hora da retirada dos grampos. Finalizado esse primeiro passo, eu comecei a lixar para tirar a cola e um pouquinho da espuma que ainda ficou grudada. Na sequência, eu fiz a aplicação do betume. Essa escadinha ela é misturada, madeira pallet com MDF. Então assim, o pallet se identificou bem com esse tipo de betume. Já o MDF sugou um pouco o betume, então eu tive que aplicar uma camadinha mais generosa. O betume seca rapidinho, mas eu preferi deixar ele aí por 24 horas para ver como que a madeira ia se identificar. Depois que o betume secou, eu vou para o passo de aplicação das tintas. Eu escolhi a Chalked, como a primeira opção. Essa é o verde floresta, se eu não me engano, tem a numeraçãozinha dela aí. E depois eu vou entrar com duas outras cores de tinta. Eu vou fazer uma técnica de pátina. Então a pátina precisa que pelo menos você use 3 cores diferentes de tinta. Eu diluí ela em água e vou fazer a aplicação com essa trincha. Eu acho a trincha o melhor pincel para fazer essa aplicação, e na utilização dessa técnica de pátina. Eu não sou especialista nessa área, eu sou só uma curiosa, mas eu acho que para mim é o melhor pincel para você conseguir o efeito de pátina desejado. A aplicação é muito simples, você vai fazer movimentos de vai e vem com o pincel, com a mão bem suave. A ideia é que esse movimento vá fazendo o desenho da pátina na madeira. A ideia é que se pareça uma peça desgastada, antiga, envelhecida. É aquela técnica do DKP, você conhece? Ela dá um ar envelhecido, um ar de desgastado, provençal, É bem essa palavra, é um ar provençal para o móvel e fica muito bonito. E é um estilo rústico e envelhecido. Então, eu acho que eu acertei na técnica usada nessa escadinha. A pátina ela pode ser feita de diversas formas. Pode ser feita assim com tinta ou com a lixa, quando você desgasta o móvel na lixa. Também funciona muito bem. E agora, para a segunda parte aí da pintura, eu vou usar essa tinta azul, porque eu quero criar aquele tom envelhecido. Quando eu comecei a fazer essa técnica e comecei a usar essas cores de tinta, essa pintura me remeteu muito a um móvel antigo que tinha na casa da minha avó, que era um armário que já estava desgastado, estava soltando a tinta, e o fundo dele tinha esse aspecto meio esverdeado, meio azulado. O armário, na verdade, era azul. Então, quando ele começou a desgastar, a descascar, começou a aparecer uma outra tinta verde por baixo. E assim, na época, a gente só constatou que era mesmo um móvel velho. Mas hoje eu tenho certeza que aquele móvel era uma obra de arte escondida na casa da minha avó, que a gente não tinha nem ideia da grandiosidade que o tempo produziu naquela peça. Então, hoje, quando eu comecei
a montar aí a minha técnica nesse móvel, eu lembrei muito dessa época na casa da minha avó e desse móvel que ela tinha. Aliás, na casa da minha avó tinham tantas coisas interessantes de decoração que eu fico só pensando, gente, como seria se eu hoje, né, do jeito que eu amo itens de decoração, de mesa posta, se eu tivesse naquela época na casa da minha avó com todo aquele acervo que ela tinha, com toda a perfeição de todas as peças que ela tinha em casa, quanta história a gente ia ter nesse canal. Mas o que eu sinto é que já naquela época eu prestava bastante atenção nisso, porque eu consigo me lembrar de louças que tinham na casa da minha avó, numa cristaleira, que eram assim coisas lindíssimas, e eu criança, né, olhando para aquilo, conseguia ter essa memória hoje que eu tenho de lembrar com detalhes de itens que tinha na cristaleira da casa da minha avó. E voltando à nossa peça, o arremate final eu fiz com uma tinta dourada. Essa tinta não é à base de água como as outras, né? Mas como ela é para trazer só alguns retoques, não tem problema se for uma tinta plástica ou uma tinta à base de óleo, não tem problema, porque são só detalhes. E agora, para dar mais uma incrementada nesse projeto, eu tinha aqui em casa essa esteirinha japonesa dando sopa, que eu usei em muitas ocasiões aqui como jogo americano, e aí eu pensei numa ideia para melhorar ainda esse projeto. Então eu medi aí a escadinha e eu fiz um suporte, porque a escadinha era vazada, né, de pallet, e eu fiz um suporte para que eu pudesse acomodar as plantinhas sem problema delas passarem pelos vãos da madeira, né? Então eu criei esse suportezinho para facilitar na hora que eu colocasse as plantinhas no suporte, na escadinha, né? E elas não caíssem. Então, olha aí como é que eu fiz. Eu tô recortando aí com a tesoura, porque esse palitinho ele é muito fininho, então dá para você cortar com a tesoura, e depois eu vou colar com cola quente na base da escada. Eu vou medir aí também aonde eu vou ter que cortar depois, porque como esses palitinhos são agrupados, né, um do ladinho do outro por uma costura, eles não são colados. Se eu cortasse nesse momento, ia, né, soltar tudo. Então eu deixei para cortar aí na escadinha. Eu vou passar a cola, vou colar, e o que sobrar eu vou cortar ou com uma tesoura ou com um estilete, também dá certo. O nosso móvelzinho já estava pronto, mas eu tive uma ideia no final: colocar alguns pezinhos. Então eu tinha em casa alguns puxadores de madeira e resolvi colocar aí no fundo para dar uma altura para o móvel, tirar ele do chão, né? Porque ele poderia ficar muito bem no chão, mas eu queria dar uma altura e deixar ele mais bonitinho. Então eu colei os pezinhos com cola quente e o final vocês vão ver agora como ficou. E aí, projeto aprovado? O que vocês acharam? Eu amei! Ficou muito legal
ficou super rústico do jeito que eu gosto, ficou bem bonito. A pátina deu uma vida para aquela escadinha sem graça depois que eu tirei a capa, né? Ela ficou uma escadinha de pallet comum. Mas o resultado, depois da pintura e depois da esteirinha que eu coloquei, eu achei que ficou perfeito. Eu amei esse projeto. E aí, o que vocês acharam? Minha ideia, num primeiro momento, era colocar esse suportezinho de plantas na varanda. Mas na varanda aqui de casa, quando chove, respinga água. Então, se ele ficasse na varanda, ia terminar estragando. E um projeto tão bonito, feito com tanto carinho, tem que ter um lugar de destaque aqui em casa. Eu, por enquanto, coloquei ele aí nesse cantinho, próximo do espelho. Mas eu não sei se ele ainda vai ficar por aí. Eu vou pesquisar aqui na casa um local bem legal para deixar ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha inspirado muita gente aí que adora cuidar da casa, que adora inventar novidades assim como eu. E não esquece de deixar aí um comentário dizendo se você gostou, qual foi a sua ideia a respeito desse projeto. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e me ajuda a divulgar para mais pessoas. Um beijão e eu fico por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.